negociação que não tem intervenção de terceiro nenhum, é zero intervenção de terceiro, já que o negociador, se profissional, ele está em busca dos interesses das partes. Então, intervenção zero. Então, por aqui vocês percebem que quanto mais o maior grau de intervenção, mais distante é a escuta do problema efetivo em relação ao que está acontecendo com as partes. Quanto menor o grau de intervenção, melhor essa escuta. E como é que funciona? Quais são as diferenças básicas em relação ao conflito desses mestres, né? Dos métodos extrajudiciais de solução de conflito? Quando a gente fala em judiciário e em arbitragem, onde nós temos um grau de interferência desse terceiro alto e bem acentuado, esse conflito aqui, essas partes, o judiciário, a arbitragem, árbitro, todos esses interlocutores, todos os envolvidos, eles estão preocupados com aquele conflito efetivamente posto, aquele conflito jurídico, sempre voltado para o passado. É sempre o que aconteceu. Eles vão analisar os fatos ocorridos, o conflito que já aconteceu. E é com base neste passado que eles vão dar a decisão. Quando você está falando de conciliação, você já está falando, você continua falando do conflito jurídico pontual, o que está existente, mas já no seu presente. É o hoje, é agora. Como vamos resolver hoje? Isso, agora. Ele se preocupa com o passado? Não, ele não vai buscar a investigação do que aconteceu. Ele se preocupa aqui. Nós temos uma dívida, como a gente vai resolver essa dívida? Portanto, ele se preocupa com o presente. Né? Quando você fala de mediação, nós já estamos falando de uma outra situação. Quando nós estamos falando de mediação, nós estamos falando de falar, de buscar e de investigar por que chegou neste conflito, do entorno deste conflito jurídico, porque a mediação está preocupada com o futuro. A mediação vai investigar o passado, chegar para poder ver por que chegou até aquele presente e ver como que nós vamos mudar o futuro, mudar a perspectiva, mudar o paradigma, refazer aquela convivência, aquela relação para que o futuro seja melhor. Então, por aqui vocês conseguem ver, por aqui vocês conseguem ver bem a diferença dos objetivos de cada um desses mestres. Enquanto ambos, a judiciária e a arbitragem se preocupam com o passado, a conciliação se preocupa com o presente, a mediação ela vai um pouco mais além e se preocupa em como reverter, como refazer, como revigorar a relação para o futuro, preocupada com o futuro. O passado não importa, o passado não se muda, o passado não se altera, mas em função do passado pode-se alterar as perspectivas para o futuro. Esta é a preocupação da mediação. E é com isso que o mediador trabalha. Por isso que eu disse que aquele que se aprofunda com os mestres, em especial com a mediação, ela tem uma mudança de forma de enxergar a vida. Porque em vez de a gente se preocupar com o passado, do que aconteceu, do que foi, a gente começa a se preocupar com o futuro. Aqui eu quis fazer um paralelo, que dá para fazer tranquilamente, com a pirâmide de Maslow, que é uma coisa que para vocês é muito familiar, né? A pirâmide de Maslow. E o equivalente dessas pirâmides, quando a gente fala de pirâmide de mediação. Quando a gente está falando de mediação, a gente está falando de uma mudança ou de uma evolução de forma de enxergar as coisas, né? Ou de enxergar aquele conflito. E isso vocês podem estar vendo em várias situações na prática de vocês, do dia a dia. Imagine vocês, quando vou tentar colocar uma situação bem prática aqui. Imagine um diretor, uma empresa, média para grande, um diretor diário, um diretor financeiro e um diretor operacional. Onde o diretor financeiro, o diretor operacional precisa construir uma nova planta, depende do diretor financeiro para que esse diretor libere as verbas necessárias para que a construção da nova planta seja executada. E
e por um problema de hierarquia, para agilização do processo, porque é um negócio mais burocrático, na sua linha de baixo operacional, um assistente falou com o outro assistente para caminhar, mas sem falar com os diretores. E aí um dos diretores, o diretor financeiro, porque tem a chave do cofre na mão, não gostou da atitude da outra diretoria e não liberou mais o dinheiro. Situação normal, não? Situação corriqueira, certo? E aí o diretor financeiro segura a chave do cofre, não libera mais o dinheiro. E isso começa a prejudicar a diretoria operacional, que tem uma planta para construir, que essa construção dessa planta está dentro do budget, está dentro do planejamento estratégico, está dentro das metas da empresa, e você tem prazo, e o diretor financeiro manda a chave do cofre, está com ele. E ele se sentiu ultrajado, ele se sentiu ofendido na forma como foi conduzido o processo, e ele começou a colocar problemas. Começa a pedir papel daqui, começa a pedir projeto dali, começa a pedir orçamento a colar, começa a pedir uma verificação de relatório ali e não solta dinheiro e você já não está entendendo o que está acontecendo. Ele fala o que está acontecendo? Não. Ele vai falar que ele não gostou, que o diretor operacional passou por cima da cabeça dele? Não. Ele está começando a demonstrar os seus interesses, suas posições e territórios. Ele se viu aviltado nas suas questões básicas de sobrevivência, sua segurança foi abalada de alguma forma. Portanto, ele começa a demonstrar posições, ele começa a estabelecer os seus territórios, ele começa a querer mostrar quem é que manda, quem é que tem a força, o poder da coisa. Ele fala efetivamente o que aconteceu? Não, não fala o que aconteceu. Mas ele começa ali. E até você descobrir que focinho de porco não é tomada, gente, vai tempo, né? Você perdeu um tempo imenso até descobrir isso. Até chegar nesse ponto. Até conseguir descobrir que o coitado do seu assistente queria só agilizar o processo e resolveu não conversar com o diretor. Bom, quando você consegue superar essa fase de posições e territórios e você consegue já conseguir enxergar os interesses, ou seja, não passa por cima da minha cabeça, olha só, não quebra esta hierarquia. Quando você consegue chegar nisso, você então começa a ter valorizado outras questões da autoestima, dos relacionamentos, do amor próprio dele. Aí sim você passa por um momento de, olha, então tudo bem, o que é que você precisa, o que é que você não precisa, então vamos resolver o problema, tá, me desculpa, então tá bom, isso não vai ocorrer mais, fulano tá demitido, mandei embora o assistente, que é para isso não ocorrer mais, tá? Não se preocupe, agora sempre as conversas serão entre eu e você, entre você e eu, não se preocupe. Nós chegamos então nos valores que realmente interessam.